Olá! Hoje a gente vai falar sobre os 13 erros ao se comprar uma garrafa de vinho, ao tomar vinho, ao apreciar o vinho. O primeiro erro é quando a gente rejeita o vinho com rolha com tampa de rosca, né? O screw cap, porque na verdade a gente acha que só a rolha de cortiça é a boa. E na verdade a rolha de cortiça é para vinho de guarda, né? Que a gente precisa de um amadurecimento maior por ser um vinho mais robusto. Se for um vinho de consumo mais rápido, não é necessário que seja de rolha de cortiça, pode ser de screw cap. O segundo erro é escolher um vinho pelo rótulo ou formato da garrafa, não é mesmo? Os vinhos são muito mais do que um rótulo bonitinho, coloridinho, ou um formato mais simpático, não é mesmo? A gente precisa entender um pouco mais de que uva se trata, de que safra, de que país, enfim, ter um conhecimento melhor para poder harmonizar também com aquilo que a gente vai estar degustando. Abrir a garrafa para deixar o vinho respirar, né? Isso não existe, só se você for colocar num decanter, porque o vinho realmente, quando ele tem contato maior com o oxigênio, ele respira e ele libera mais os aromas, o buquê do vinho, como nós dizemos, não é mesmo? Agora, só abrir e deixar a garrafa respirando sem colocar em um decanter, de nada adianta. Só vai esquentar o seu vinho e você vai perder tempo. Sacudir o espumante para remover a rolha, né? Quem nunca fez isso, que atire a primeira rolha, não é mesmo? O ideal é não fazer barulho ao abrir uma garrafa de espumante, não é mesmo? É ideal você segurar a rolha e girar a base da garrafa, não é mesmo? Sem entretanto chacoalhar, porque pode molhar também as pessoas, explodir a bebida. Servir o vinho tinto à temperatura ambiente. Quando o vinho está muito quente, o álcool se sobressai. E se estiver muito frio, seus aromas podem desaparecer completamente, né? Imagina 40 graus, você beber um vinho numa temperatura ambiente de 40 graus. Isso realmente não é o ideal. Não servir o vinho em taças adequadas. Se você não tiver as taças, a Bordelés, a Borgonha, para tinto, rosé, espumante, e enfim, então podemos simplificar e ter pelo menos uma taça para vinhos tranquilos, que são os brancos, os rosés e tintos, e outra para os vinhos espumantes. O sétimo erro, colocar gelo no vinho, né? Isso é realmente um crime, porque fere o trabalho minucioso do enólogo, que o gelo não é nada além do que água no vinho, né? Perde todo o caráter, a concentração, o equilíbrio, aromas, entre outras características. Resfrio na geladeira, né? É o ideal. Ou coloque a garrafa dentro de um balde com gelo e água. Só gelo também não resolve, tem que ser água, porque o gelo vai estragar o rótulo do seu vinho, e a água vai gelar, manter por mais tempo o gelado o seu vinho. Então, gelo e água. E se você quiser manter o gelo sem derreter, coloque sal também, que ajuda a manter o gelo intacto. Oitavo erro, encher demais as taças, né? O correto é completar cerca de 1/3 de capacidade da taça, tá bom? Senão o vinho vai esquentar, não será possível inclinar a taça para fazer
para observar a cor, as lágrimas e demais características do vinho, não é mesmo? E fazer um movimento também de extração dos aromas, para fazer análise olfativa, né? Se a taça estiver muito cheia, você vai derramar o vinho, não é mesmo? O nono erro, segurar a taça pelo bojo, né? Aí realmente é uma falta grave, porque tem que ser segurada pela haste para manter a temperatura do vinho e também para não marcar a taça com as digitais também, não é mesmo? O 10º erro, beber sempre o mesmo vinho, né? No mundo dos vinhos há sempre possibilidades a serem exploradas. E se ficarmos dentro dos mesmos estilos, regiões, países e uvas, nós não avançamos e descobrimos todas as potencialidades que os vinhos dessas localidades, dessas qualidades têm para nos oferecer. Um vinho tinto é fantástico, mas tente também um espumante, o rosé ou um vinho de sobremesa. Saia um pouquinho do Cabernet Sauvignon e Malbec e prove um Sangiovese, um Tempranillo ou Zinfandel. Experimente vinhos da Nova Zelândia, Eslovênia e Grécia, em vez de sempre insistir nos argentinos e chilenos. O 11º erro, servir os vinhos na sequência incorreta, né? Isso é muito interessante. É dos vinhos leves para os vinhos mais encorpados, dos vinhos brancos para os tintos, dos menos alcoólicos para os mais alcoólicos, dos mais secos aos mais doces e dos jovens aos mais envelhecidos. O 12º erro, fazer harmonizações inadequadas, peso com peso, né? Equilibrar o peso da refeição com o vinho. Acidez com acidez, tente ajustar a acidez dos ingredientes com a do vinho. Taninos e proteínas. Os taninos são polifenóis que interagem com as proteínas naturais da nossa saliva e causam uma sensação de boca seca ou boca amarrada, como muitos costumam dizer. Alimentos ricos em proteínas, como as carnes vermelhas, são perfeitas para amortecer os efeitos dos taninos, diminuindo a sensação adstringente deixada pelos polifenóis. Vinhos elaborados com as uvas Taná, Cabernet Sauvignon, Shiraz e Malbec são exemplos de vinhos tânicos. Doce com doce. O ideal é tentar igualar o nível de açúcar para que a harmonização fique perfeita. Basicamente, sobremesas como pudins, chocolates ao leite, brigadeiros e bolos doces com frutas, porém, podem ser combinados com espumantes doces, como moscatel, vinho do Porto, Jerez e late harvest, que é a colheita tardia. E o 13º erro e último é guardar o vinho destampado na geladeira, né? O vinho pode absorver os aromas dos alimentos e outras bebidas ali presentes, e o contato com o oxigênio oxidará o restante da bebida mais rápido, não é mesmo? E a gente pode aproveitar o vinho que a gente não tomou toda a garrafa de uma outra forma, transformando em vinagre, e ele realmente não dura muito tempo na geladeira, ele tem que ser consumido rapidamente, não é mesmo? Então eu fico por aqui hoje, lembrando que o meu perfil é o che.marisa, CHEZ.marisa com S. Se você não me conhece, eu estou no Instagram, no Facebook e no YouTube. Para conhecer mais meu trabalho, é só acessar e conhecer, tá bom? Eu fico aqui por hoje, muito obrigada e até a próxima!